Respondendo aí então a mais uma das inovações dos preteristas, que tentam a todo custo encaixar o preterismo nas escrituras, e conforme isso aí vai acontecendo, vão surgindo aí buracos, furos de roteiro, para os quais eles vão inventando novas explicações, e uma mais mirabolante do que a outra, né? A bola da vez agora é a questão de que a Babilônia do Apocalipse só pode ser Jerusalém, porque só Jerusalém tinha um pacto com Deus. Roma não tinha, então Babilônia não pode ser Roma. Por que Deus vai punir Roma, sendo que Roma não tinha pacto com ele? Então ela não violou nada, Roma não violou nenhum acordo com Deus, nenhuma cláusula, nenhuma lei estipulada por ele. Então Deus não poderia punir Roma por isso, né? Então só Jerusalém é a única cidade do mundo, o povo de Israel é o único povo do mundo que seria punido por Deus, porque Deus está preso a pactos, né? Segundo os preteristas, né? Roma, Roma pode ter cometido ali uma iniquidadezinha ali, né? Um massacrezinho ali, uma guerra ali, pode escravizar o mundo todo, né? Deus vai fazer vista grossa, afinal não tem pacto com Roma, né? Roma poderia perseguir a igreja, poderia destruir Jerusalém, poderia destruir reinos. Os Césares poderiam promover toda sorte de abominações e iniquidades em suas cortes. O povo romano, que era um povo conhecido pela sua depravação sexual, que talvez só tivesse paralelo com a própria Babilônia, a Babilônia histórica, né, da Mesopotâmia, né? Não, Deus vai fazer vista grossa, não tem pacto, né? Mas esse argumento ele está errado de várias maneiras. Primeiro, né, Jerusalém, segundo eles, Jerusalém tinha um pacto com Deus. E eu procurei na Bíblia e não achei um pacto com Jerusalém em lugar algum. O que a gente encontra na Escritura é o pacto de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, e teve o pacto geral com todo o povo de Israel, que foi firmado no Sinai, né? Inclusive com cláusulas contendo bênçãos em caso de obediência e maldições em caso de desobediência, né? Mas esse é um pacto que foi feito com o povo de Israel em geral. Jerusalém sequer estava em posse do povo de Israel naquele momento. Jerusalém ela só vai se tornar a cidade, a capital de Israel e uma cidade pertencente ao povo israelita no tempo de Davi, pelo menos os 500 anos depois de Moisés. Davi, né, ele vai tomar Jerusalém da mão dos jebuseus, que eram um dos povos cananitas que ainda viviam naquela região, e aí sim ela passa para a posse dos israelitas. Mas até então, Jerusalém não era uma cidade de Israel. Então todos os acordos que Deus fez com o povo judeu são anteriores. Então não existe essa história de pacto com Jerusalém. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, Deus ele não precisa ter uma aliança com um povo ou com uma nação para puni-la. Deus, nós vemos ele punindo povos e nações inteiras ao longo da história. E a Escritura mostra muitos exemplos disso, justamente pelo fato desses povos terem atingido um grau de perversão, um grau de iniquidade tão grande que Deus ele passa então a julgar e a condenar aquele povo. Ele passa a punir aqueles povos por causa do grau de perversidade que eles atingiram, né? Por exemplo, em Canaã, né, quando Deus promete a Abraão que aquela terra seria de sua descendência, ele fala que não daria aquelas terras a ele naquele momento porque os cananeus habitavam aquela região. E os pecados dos cananeus ainda não eram tão graves a ponto de merecer o juízo de Deus. Então, em algum momento, os pecados dos cananeus iriam crescer tanto, iriam chegar a tal ponto, o cálice da ira de Deus para aquele povo iria chegar ao ponto de transbordar que Deus derramaria o cálice de sua ira sobre aquela nação. A Bíblia usa essa analogia, né, várias vezes. O cálice da ira de Deus transbordou sobre aquele povo, porque o limite de sua iniquidade passou do ponto que exigiria a devida punição. Então, Deus não tinha nenhum pacto com os cananeus, né? Mas puniu aquele povo porque suas iniquidades se tornaram graves demais.
O mesmo acontece, por exemplo, com Sodoma e Gomorra. Que pacto que Deus tinha com Sodoma e Gomorra? Que pacto que Deus tinha com o Egito? Outra nação que foi punida. Babilônia, Tiro, Sidom. No livro de Jonas, vemos Deus enviando o profeta Jonas para avisar aquele povo que a sua ira estava sobre eles por causa das suas crueldades. Né? E Nínive foi a capital do Império Assírio, uma das nações mais cruéis da história. Só que aquele povo ouviu a palavra de Jonas e se arrependeu. Né? E Deus postergou a punição sobre a nação assíria. Isso vai acontecer mais tarde na história, né? Quando eles vão se regalar de novo em crueldades e iniquidades. Portanto, essa história de que Deus só vai punir uma nação porque tem um pacto com ele não faz o menor sentido, seja dentro da Escritura ou seja na história. Mesmo na história, além do que é relatado nas Escrituras, nós vemos povos e nações sendo subjugadas, e isso depois de passar por um processo de perversão moral, de perversão sexual, etc. Né? E Roma é um grande exemplo disso. Raras nações no mundo atingiram um grau de perversidade como Roma atingiu. Isso tanto a Roma pagã como a Roma medieval, como a Roma papal. Então, respondendo à pergunta, né, essa história de que Deus só vai punir uma cidade ou um povo ou uma nação porque tem um pacto com ele, isso aí é invencionice, isso aí não tem respaldo bíblico, não tem respaldo histórico, não tem respaldo em lugar nenhum. A não ser no fantástico mundo de Bob e dos nossos amiguinhos aí, né?